Boa noite. A Polícia Civil apresentou na manhã de hoje um dos envolvidos na tentativa de assalto que aterrorizou clientes de um restaurante japonês no fim da semana passada na capital. Na delegacia, o suspeito negou o crime. Pedro Henrique de Souza, de 26 anos, foi preso esta manhã, logo depois de receber alta do hospital e pronto-socorro 28 de agosto. Ele foi baleado no abdômen na noite da última sexta-feira, durante uma tentativa de assalto ocorrida em frente a um restaurante japonês na Avenida Maceió, zona centro-oeste de Manaus. De acordo com a polícia, o suspeito e um comparsa renderam clientes na saída do restaurante. Um deles era policial militar e reagiu. Na troca de tiros, o PM também foi baleado, mas passa bem. Clientes do local ficaram assustados com o tiroteio que atingiu uma das vidraças do restaurante. A dupla tentou fugir em um carro abandonado em seguida, mas apenas Pedro Henrique foi detido. A polícia está dando a resposta efetiva com mandado de prisão aqui em mãos do meliante que fez aquele assalto ousado aqui na Rua Maceió, no restaurante Tabu. Ele vai responder por tentativa de roubo majorado. A polícia ainda investiga a participação de outros suspeitos. Nós trabalhamos com essa hipótese, como eu já disse, de ter uns 4 ou 5 envolvidos também. E policiais da Delegacia de Homicídios prenderam em Boa Vista do Ramos, no interior do estado, o acusado de ter disparado os tiros que mataram uma menina de 10 anos no bairro Tarumã há pouco mais de um mês. Anderson Gustavo deve ser apresentado amanhã na capital. Emily Caroline, de 10 anos, morreu depois de ser atingida por 2 disparos durante um tiroteio dentro deste mercadinho, no bairro Tarumã. O mandante do crime, que tinha como alvo um homem de 27 anos, foi preso no mês passado. Henrique James da Silva afirmou ter contratado o atirador para matar Marcondes Silva após descobrir que a vítima teria tido um caso com a ex-mulher dele. Marcondes foi baleado e sobreviveu. Na semana passada, um outro suspeito de 18 anos também foi preso. Matheus Mendonça foi o condutor da moto utilizada na fuga no dia do crime. Uma quarta pessoa suspeita de envolvimento continua foragida. Policiais da Rocan prenderam durante a madrugada de hoje 5 homens com munições de pistola e até fuzil, além de drogas, em um veículo e uma casa na zona norte de Manaus. Com um bando ainda foram apreendidos um revólver, balança, fardamento militar, coletes à prova de balas, emblemas de uma facção criminosa que age dentro dos presídios e uma moto roubada. Os suspeitos foram encaminhados ao 15º Distrito Integrado de Polícia, onde foram indiciados por tráfico de drogas, associação para o crime, posse de munições de uso restrito, receptação e porte ilegal de arma. Eles foram conduzidos à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Moradores do conjunto Vila Marinho bloquearam na noite de ontem o acesso à Ponte Rio Negro em protesto à falta de água em várias ruas do bairro. O protesto começou no início da noite desta terça-feira, na Avenida Ciro Neves, no bairro Compensa 3, zona oeste da capital. Os manifestantes exigiam a presença da imprensa para poder liberar o acesso. Moradores do Vila Marinho e Compensa 3 fizeram essa manifestação aqui próximo à Ponte do Rio Negro, porque, segundo eles, há mais de 20 dias o bairro está sem água. O que mais revolta os moradores é que, mesmo com o corte do serviço, as contas continuam chegando normalmente. Porque a minha conta eles não deixam de mandar, não, né? Eles não mandam. Agora, há mais de 20 dias a gente sem água, né? Tentando, um pai de família, mãe de família, saindo da sua casa, deixando o que fazer para vir reivindicar aqui as coisas que é do nosso direito. Moradores estão praticamente indo a 400 a 500 metros na casa de uma pessoa que tem poço artesiano, vai lá, carrega na cabeça, entendeu? Para poder sustentar o seu filho, fazendo a sua comida, fazendo o seu alimento do dia a dia. Infelizmente, isso está acontecendo. Se você vier à tarde aqui, você vai ver moradores com a panela na cabeça carregando água. Mais de 20 dias sem água na torneira da população, do povo em geral, né? Onde caminhão-pipa vendendo água aqui para a população, não é verdade? Caminhão-pipa vendendo água para gente que pagamos os nossos impostos e essa calamidade, essa barbaridade que está acontecendo aqui na Vila Marinho. De acordo com a polícia do Batalhão de Trânsito, o protesto foi pacífico e não houve feridos. Nós fizemos uma conversação com eles aqui, informamos que realmente houve esse problema da falta de água há alguns dias.
E a gente solicitou que a imprensa, os senhores viessem no local, conversassem com eles e o pessoal da Defesa Civil da Manaus Ambiental, né? Por volta das 9 da noite, após a chegada da nossa equipe, os líderes do movimento resolveram liberar o acesso aos carros nos 2 sentidos da via. Por meio de nota, a Manaus Ambiental informou que na segunda-feira foi detectado um vazamento na rede de distribuição do bairro que provocou o desabastecimento de algumas ruas. Após a conclusão da manutenção, apenas a Rua 2 teve o serviço normalizado. Uma nova vistoria para verificar outros vazamentos está sendo realizada desde ontem. Porém, durante a noite, funcionários teriam sido impedidos pelos próprios moradores de dar continuidade ao trabalho. Ainda de acordo com a nota, outro problema no local é a baixa pressão na distribuição de água, possivelmente relacionada a uma obstrução de rede. Como medida emergencial, caminhões-pipa foram enviados ao bairro. A concessionária ainda pede a colaboração dos moradores para que informem a existência de vazamentos na localidade. A comunicação pode ser feita pelo número 08.920 195. O secretário de Inteligência do Estado, Tomás Vasconcelos, foi exonerado do cargo na manhã de hoje, segundo a função que ele ocupava desde janeiro de 2006. Segundo a Agência de Comunicação do Estado, ainda não foi definido um novo nome para assumir a pasta. A mudança ocorre 2 dias depois de um grupo armado invadir uma agência bancária localizada na Avenida Brasil, na zona oeste da capital. Segundo a delegacia especializada em roubos e furtos que investiga o caso, o valor roubado chega a R$680 mil. A quadrilha, que chegou a bloquear a avenida com 2 ônibus, continua foragida. A Defensoria Pública, especializada no atendimento ao consumidor, ajuizou esta manhã uma ação civil pública que cobra da empresa NET indenização de R$2 milhões por danos coletivos. Se não houver acordo, a ação também será estendida a operadoras de telefonia móvel. De acordo com o defensor público, a ação civil coletiva é resultado da falta de acordo com a empresa NET após o apagão do serviço ocorrido em agosto e também este mês. A ação pede ressarcimento para os consumidores prejudicados. O que motivou foi a ausência, de uma proposta com relação ao dano moral coletivo, uma vez que a empresa se limitou a ressarcir os usuários de forma individual com relação aos danos materiais porventura verificados. Então, considerando a angústia que a sociedade manauense enfrentou, nós resolvemos ingressar com essa ação coletiva, pleiteando uma indenização moral em favor da sociedade. O compromisso firmado foi de que haverá o desconto nas próximas faturas. A Defensoria também aguarda um posicionamento das operadoras de telefonia, notificadas após as frequentes interrupções do sinal no mesmo período. Em relação à telefonia, nós abrimos 2 procedimentos com relação à TIM e à Claro e também vamos dar o mesmo encaminhamento que foi feito com a NET. Se não apresentarem proposta, vamos ingressar com ação coletiva e também com as ações individuais. Agora o futebol. Na noite de ontem, a Arena da Amazônia recebeu o primeiro jogo após a Copa do Mundo. Válida pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, a partida entre Oeste de São Paulo e Vasco terminou empatada. Logo no início da partida, o Vasco criou a primeira chance de gol. Após jogada pela esquerda, o volante Diego Renan arriscou um chute de fora da área. Na arquibancada, os vascaínos tentavam empurrar o time, mas quem abriu o placar foi o Oeste, em chute de Fábio Santos, aos 18 minutos. Os jogadores do time carioca reclamaram que a bola não entrou. Ao comemorar o gol, o atacante do rubro-negro foi atingido por uma lata de cerveja. O Oeste ainda teve outra grande chance aos 30 minutos, mas o goleiro Martin Silva defendeu a bola em cima da linha. Perdendo de 1-0, o time do Vasco foi vaiado no fim do primeiro tempo. A etapa complementar seguiu no mesmo ritmo e a primeira chance só aconteceu aos 25 minutos. Após cobrança de escanteio, Edmilson cabeceou para fora. Aos 32 minutos, nova jogada do Vasco. Após troca de passes no meio do campo, Daxon arriscou o chute cruzado, defendido pelo goleiro Anderson. 2 minutos depois, Thales carregou a bola pela direita e sofreu pênalti. Douglas cobrou e marcou o gol do empate.
Fim de jogo, Vasco 1, Oeste de São Paulo também 1. A Procuradoria Regional Eleitoral anunciou esta tarde que vai encaminhar à Justiça Eleitoral pedido de cassação do registro de candidatura do candidato à reeleição José Melo e também do vice. A ação proposta pela Procuradoria Regional Eleitoral do Amazonas foi motivada por denúncias de abuso de poder político nas eleições deste ano, praticada pelo candidato à reeleição José Melo e pelo vice Henrique Oliveira, além do candidato a deputado estadual Platini Soares, um dos líderes da greve dos praças da Polícia Militar ocorrida em abril deste ano. A ação também pede medida cautelar para o comandante-geral da Polícia, Eliésio da Silva, e o subcomandante Haroldo Ribeiro, recém-empossados no cargo. De acordo com o procurador regional, a principal prova seria a gravação de um áudio de uma reunião realizada no dia 27 de agosto pelo comandante-geral da PM, durante horário de expediente, convocando os oficiais a direcionar a atuação da tropa em prol da reeleição do atual governador. Que além do áudio existem vários outros elementos probatórios, que esse áudio foi gravado por uma pessoa que estava nessa reunião, na qual o comandante-geral, atual comandante-geral da Polícia Militar do Amazonas, conclama os presentes a atuar em prol do governador e discute-se, delibera-se o uso institucional da Polícia Militar para isso, inclusive definindo-se a liberação de praças para gravar programa eleitoral do candidato. Programa esse, inclusive, que foi ao ar no dia 8 de setembro. O processo será encaminhado para o Corregedor Regional Eleitoral e cabe recurso. Se o resultado final sair antes das eleições, José Melo e Henrique Oliveira podem ter o registro de candidatura cassado. Após as eleições, a penalidade é a cassação do diploma e, em caso de vitória nas urnas, além da inegibilidade por 8 anos. A ação de investigação judicial eleitoral ela traz duas consequências. A primeira, inelegibilidade por 8 anos após o pleito eleitoral em que se verificou o abuso de poder político. E a segunda é a cassação do registro ou do diploma, ou seja, caso o julgado reconheça o abuso de poder político antes das eleições, cassa-se o registro, os candidatos deixam de ser candidatos. Caso o julgamento venha a ser realizado após as eleições, cassa-se o diploma. Por telefone, a assessoria de imprensa informou que a coligação Fazendo Mais por Nossa Gente só vai se manifestar depois que for notificada pelo Tribunal Regional Eleitoral. A gente fica por aqui, uma boa noite, até amanhã.